Gravei hoje o vídeo contando a minha trajetória no curso de letras e também com mestrado, o alemão no meio nessa história toda. Vou conseguir editar mais tarde, vai ser rapidinho para editar. E aí vou postar amanhã. E depois vou me programar para ao longo da semana para conseguir gravar outros. Quero gravar agora sobre alguns conteúdos mais relacionados ao alemão. A gramática do alemão mesmo, o nominativo, acusativo, dativo, os 3 artigos, os 3 gêneros gramaticais, que eu sei que é um tema que todo mundo com dúvida, até porque no português é diferente, né? A gente só tem 2 e no alemão tem 3. Enfim, se vocês tiverem ideias, sugestões, deixa aqui nos comentários que aí eu posso ir gravando. A melhor companheira de trabalho, olha só aqui, Dona Nina. Né, meu amor? Boa tarde já quase 2 horas da tarde. Eu ia falar bom dia. Já é quarta-feira. Tive aula de alemão e, nossa, foi bem legal. A gente falou sobre. Eu descrevi gráficos, gente. Descrevi gráficos. Ó, nessa etapa já. Com o meu alemão, nem melhorando, aprimorando. Para falar sobre temas bem interessantes. E fazendo aquela interpretação ali dos gráficos. E aí tem vários verbos e várias informações importantes sobre isso. Nossa, tá sendo bem interessante. E o que mais que eu fiz hoje? Eu dei uma aula também. E eu tenho algumas aulas agora à tarde, na parte da tarde, como professora. No papel de professora. Mas eu adoro ser aluna. Gosto muito de ser professora também, mas eu acho que ser aluna é mais. Eu acho que eu gosto mais de ser aluna do que de ser professora. Eu acho. Aprender é muito bom. Então, tô sempre no papel de aluna. Eu acho. Eu gosto desse papel de aluna. Estar ali aprendendo com alguém que sabe mais do que eu num determinado assunto. Eu sempre gosto. Gosto muito. Então, estava fazendo isso. Aí enviei tarefa para os meus alunos. Agora estou em algumas tarefas para fazer ainda. Mas é mais relacionado aos estudos. Até porque, como tenho muitas aulas hoje, eu tenho, quer ver? Tenho uma de manhã. Aí eu tenho a minha aula, né? Eu no papel de aluno. Então tenho uma. De manhã eu tenho 2 aulas. Uma no papel de aluno, uma no papel de professora. Então eu fico amanhã, dou aula praticamente a manhã inteira. Tem um intervalo entre essas aulas. Tá? Vou fazer isso, fazer aquilo. Enviei mensagem, enviei tarefa, esse tipo de coisa. Aí terminei a aula, fui almoçar, Sentei aqui agora de novo aqui no computador. E aí eu tenho aula, daqui a pouco tem 1, 2, tem 3 aulas. Tem um intervalo entre elas, que é no momento que eu vou fazer as outras tarefas que tem aqui. Então, o que eu costumo fazer é, nos dias que eu tenho mais aulas, eu coloco menos tarefas. Porque se eu tenho mais aulas, então eu vou ter menos tempo para me dedicar a essas tarefas. Isso é algo que às vezes a gente, na hora que está fazendo um planejamento semanal, não leva em consideração, né? O tempo, no meu caso são as aulas, no caso vocês talvez reunião, são trabalho que tem muita reunião, ou algo nesse sentido. Então, é sempre importante olhar para sua própria rotina na hora de planejar e na hora de distribuir as tarefas, né, na semana, ter isso em mente. Dia que tem mais compromissos, dia que tem menos compromissos, dia que tem menos compromissos, então eu tô por mais tarefas, dia que tem mais compromissos, menos tarefas, né, de forma ali proporcional. Então, é isso. Ontem estava vendo o vídeo da Bruna Marchioli sobre o primeiro ano do doutorado dela. Ela tá fazendo um doutorado lá em Portugal. Ela é professora de literatura, né? E ela tá fazendo o doutorado lá.
ela fez mestrado também, enfim. E tava vendo o vídeo dela. E aí, essa semana eu gravei e consegui compartilhar o vídeo contando da minha trajetória, né? Como foi a questão no meu curso de letras, né? Como foi a minha trajetória no curso de letras. Por que que eu escolhi letras. E também contei sobre o mestrado. E aí, vendo o vídeo dela, que ela falou do ambiente de como, e um pouco de como foi o mestrado pra ela, né? Eu me dei conta que eu não falei tanto, assim, do mestrado. Com detalhes, assim, e de por que que eu decidi não emendar o doutorado, né? Porque eu emendei o mestrado na graduação. Eu até contei bem isso, né? Acho que eu entreguei o último trabalho da graduação numa segunda-feira. Na sexta-feira eu tava na disciplina do mestrado. E no mês seguinte eu tava dando aula na graduação. Por causa do estágio docência. Então foi bem interessante, assim, os processos. Eu emendei tudo, uma coisa na outra. E E eu não fiz isso, né? Tipo assim, eu não terminei o mestrado e já emendei no doutorado. Até porque eu não tinha um tema, assim, bem definido do que eu gostaria de pesquisar, né? De desenvolver no doutorado. Eu não tinha isso muito bem definido. E eu acho que eu tava um pouco cansada. Corpo também, cansado, né? Mas acho que também o mental, assim. O meu mestrado, ele foi... Eu acho que eu vou fazer um vídeo falando só do mestrado. Ele foi muito bom, foi um processo muito legal, mas poderia ter sido muito melhor. A minha pesquisa poderia ter ficado melhor. Eu sei que eu poderia ter me dedicado mais, mas eu acho que eu tava com... Não sei, pode ser duas coisas, né? Pode ser eu me cobrando mais do que... Porque costumo me cobrar muito, mas não sei, eu acho que eu poderia ter... Enfim, pode ser autocobrança, pode ser, porque não é que a minha pesquisa ficou ruim, ela foi aprovada por uma banca, ela tá bem escrita, tá bem objetiva, e isso foi uma crítica, inclusive, que eu recebi, de que tava objetiva, de que tinha poucas páginas, mas aí depois a pessoa falou, não, mas eu li e achei que tava com poucas páginas na hora que eu abri, mas lendo não tem uma vírgula além do que deveria ter, né? Ele tá bem sucinto, bem objetivo, então foi uma crítica com um elogio, enfim. Enfim, o espaço da academia é um pouco complicado, né? Talvez eu faça um vídeo falando sobre isso. Mas, como eu tenho pensado em fazer o doutorado, embora eu não tenha emendado, né? Eu tenho pensado em fazer o doutorado. E aí, foi bom ver o vídeo da Bruna. De como ela tá lidando com esse processo, né? E ela falou um pouco também de como foi o processo do mestrado dela também. Então, foi bom ver o vídeo dela. E aí, vou ver se eu gravo um vídeo contando sobre como foi o meu mestrado, né? Falando mais desse processo. Então, se você tiver perguntas, quiser saber alguma coisa, deixa aqui nos comentários, que aí eu uso essas perguntas, eu respondo essas perguntas no vídeo. E é isso, né? Agora começar o dia. Hoje eu tenho 3 aulas, uma atrás da outra, agora de manhã. Umas 9, umas 10 e umas 11h30. Não, umas 11. É às 11, né? Ou é 11h30? Deixa eu conferir. 11, às 11 horas. E aí... é isto. Mas aí também terminando essas 3 aulas, eu não tenho mais aulas hoje. E aí eu vou fazer só trabalho de bastidores. Bastante coisa. Vou planejar. Acho que vou planejar roteiros para alguns vídeos que eu quero gravar aqui pro canal. Ixi, bati no microfone. Planejo os conteúdos da próxima semana no Instagram. E amanhã eu planejo as aulas da semana. Enfim, cuidar de organização interna do trabalho. Acho que esse é um outro vídeo interessante que eu posso contar. Como é trabalhar como professora autônoma.
Bom dia! Tô aqui, hoje é sexta-feira já. Essa semana passou voando. E felizmente foi mais tranquila, eu percebi, essa primeira semana de junho. Então maio foi realmente tenso, puxado. Mas tudo certo pra hoje. Eu tinha aula agora às 10, mas minha aluna cancelou. Então eu vou cuidar de várias coisas que tenho que fazer. De bastidores, né? Vou planejar as aulas da semana, da próxima semana. Vou também dar conta de alguns outros projetos, dar uma olhada em toda a agenda de junho e ver, que coisas que eu vou dar andamento, né? Esse mês. Algo aí que eu acho que vai ser bem legal. E é isso, né? Começando o dia de hoje, né? Na sexta-feira, mas começando o dia para encerrar a semana, né? Embora eu dê aula amanhã de manhã. Dou aula de sábado de manhã. Mas é isso. Aí agora tem bastante tarefa pra fazer, mas bastante coisa assim, né? De trabalho pra fazer, mas tudo certo. Essa semana eu consegui colocar em prática algo que eu tava querendo testar na minha rotina, né? E eu vou manter isso ao longo desse mês pra ver como é que vai se encaixando, né, Fofuro? Que foi com relação aos meus estudos de alternar os dias, né? Porque eu sigo aprimorando o alemão e estudando francês. E aí eu consegui manter alternado essa semana, deu certo. Em maio eu não consegui fazer isso nenhuma das semanas. Mas esse mês, pelo andar, né, com base nessa semana e pelo andar também do que eu vejo assim, de como tá as minhas aulas, minha agenda, vai dar certo, vai ficar de manter isso, né? E aí depois eu vou ver se eu mantenho isso mesmo dessa forma, a organização, ou não. Mas é isso, sigo no teste, né? É isso. E hoje, ainda, hoje é sexta, né? A minha sogra vem pra cá, vai passar o final de semana aqui. Acho que não final de semana, acho que não sei se ela vai embora no domingo ou se ela vai embora no. Provavelmente ela vai embora no domingo, então eu vou passar o final de semana. Faz sentido. Porque ela tinha falado que não sei quem ia embora no dia seguinte, e aí eu falei, mas se ela vem na sexta e vai embora no sábado, não faz sentido, né? Faz sentido ir no domingo. Enfim, ela vem passar o final de semana aqui, vai ser legal, a gente vai sair fazer alguma coisa legal e tal. Então, é sempre legal. Eu gosto muito da minha sogra, gente. A minha sogra é um amor de pessoa. A gente tem a ideia, né? Muita gente tem a ideia assim, sogra é ruim, sogra é ruim. Mas a minha sogra é muito boa. Eu gosto muito dela. E, enfim, é isso. E aí eu sigo lendo este aqui, o da Folisa, que é o leitor. E, nossa, a leitura agora, eu acho que eu não comentei isso, né? Mas eu já reli o livro e tal, então é uma releitura, né? E eu já li 2 vezes, então é uma terceira releitura. Estou lendo pela terceira vez. E agora, nessa leitura de agora, eu percebo umas nuances na história que eu não percebi na primeira vez que eu li em alemão. Que é a segunda vez que eu tô lendo em alemão, mas é a terceira vez que eu leio a história, né? A primeira vez eu li em português. Há muitos anos atrás. Nossa, tem uns 11 anos. Uns 11 anos atrás eu li em português. Há uns 5 em alemão. E agora lendo de novo em alemão. Então, uns 4, eu acho, em alemão, a primeira vez que eu li. Então tem sido bem interessante de perceber isso, porque essas nuances agora, do que na primeira leitura que eu fiz, porque como é a leitura em alemão, isso demonstra que o meu nível deu um salto, né? Que melhorou. Então, estudar vale a pena, gente. Com estudar a gente aprende. É a única coisa comprovada cientificamente que vai dar certo. Se você sentar a bunda na cadeira para estudar, vai dar certo se você aprender qualquer coisa. Se você sentar para estudar,
vai aprender. Comprovado cientificamente. Mas enfim, aí eu tô lendo aqui, então tá sendo bem interessante nesse ponto. Perceber essas nuances, né? Então, bacana falar assim, opa, esforço tá dando resultado, né? A gente vai vendo isso. E aí, por estar lendo esse, por causa do Bookful, eu parei a leitura desse e parei a leitura do Grande Sertão também. Que não terminei ainda o Grande Sertão Veredas, preciso terminar. Oh, meu Deus. Tanta coisa pra ler, tão pouco tempo. Ai, pra fazer as minhas leituras. Mas é isso, né? Tem um monte ali, ó. Um monte não lido. Ai, ai, ai. Tudo bem, né? É a vida. Ai, ai. Eu vi uma vez que a gente tem livros não lidos e a gente continua comprando livros novos na esperança de que viveremos o suficiente para ler todos. Era algo assim. E eu achei muito bonito, né, de pensar dessa forma e acho que faz sentido, né? É uma esperança. Eu tenho esperança de que eu vou ler todos os que estão ali. Tenho esperança de que eu vou ler. Mas provavelmente, não sei, até uns 80, 90 anos aí. Será que dou conta? Acho que não. Mas é isso, né? Ai, ai, ai. É isso, gente. A gente se encontra na próxima semana. Nesse mesmo dia, né? Eu tô soltando os vlogs todo domingo. E eu vou aproveitar hoje, sexta-feira. Estou super falante hoje. Eu vou aproveitar hoje, que é sexta-feira, e que eu não tenho aulas na parte da tarde e tal. Então, vou fazer bastante coisa agora de trabalho, assim, de bastidores. E vou montar uns slides também, montar umas coisinhas que eu tô querendo. De gravar pro canal. Vou gravar muitos vídeos. Vou ver se eu consigo gravar uns 2, 3 hoje. Já acho que consigo. Então é isso. Até o próximo domingo. Tschüss.